Opa, opa, pessoal! Nós estamos aqui hoje, então, na nossa terceira aula da Escola de Fundação e preste bem atenção, nós hoje vamos ter o tema Fé em Deus. Lembrando que em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 1 e 2, está escrito da seguinte forma: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, todos esses 6 itens, esses 6 temas da palavra de Deus, doutrinas, você tem que ter na sua vida ali alicerçado como um fundamento da sua vida, para que haja um crescimento. Lembrando sempre que o fundamento da sua vida é Jesus Cristo. A palavra escrita, ela é o verbo em pessoa. Então, Jesus Cristo, a palavra o revela em pessoa. Então, preste bem atenção. O fundamento é Cristo. A pedra de esquina nós vimos que vai dar crescimento à sua vida é Cristo, e esses fundamentos bíblicos não podem faltar na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre fé em Deus. O que vem ser fé? A fé, a definição de fé no grego é pistis, que significa convicção, confiança, crédito ou crença. Então, nós podemos falar que fé é diversas coisas, mas nós queremos saber o que a Bíblia de fato diz a respeito da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vem trazendo essa definição de fé de forma explicativa. No grego é pistis, que significa convicção, confiança, crédito e crença. E nós podemos ver que Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Há 2 palavras-chave aqui nessa declaração. A primeira é certeza, você deve gravar isso, em relação àquilo que está por se realizar, ou seja, esperamos. Ou seja, traz o futuro para o presente. Você não sabe, não vê ainda, melhor dizendo, mas você espera com confiança, com certeza. Isso é fé. Então, orar a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, você espera algo, é algo do futuro, mas no presente você tem certeza. Então, essa palavra certeza, você tem que memorizar ela e gravar como definição de fé. E outra coisa é que a fé também é a prova, ou seja, a convicção, ela é a prova, a convicção das coisas que nós não vemos. Então, é relacionado uma convicção àquilo que você ainda não enxerga com os seus olhos próprios. Ou seja, você deve ter muito em mente que a fé, ela não está baseada naquilo que você vê. Então, a fé, ela é certeza. Ela é a certeza daquilo que esperamos. Ela é a convicção, a prova daquilo que nós não vemos. Você tem algo que ainda há por se realizar, mas no seu coração você tem certeza daquilo já realizado. Você ainda não vê aquilo com seus olhos físicos, mas você tem convicção daquilo no seu coração e você já enxerga com o seu coração. Então, nós devemos entender também que a importância que a fé tem na nossa vida. Primeiro, Romanos 1,17 diz que o justo, ele viverá pela fé. Então, veja bem, o justo viverá da fé. Nós não vivemos com base no que nós vemos.
Nós não vivemos com base naquilo que nós sentimos. Embora nós tenhamos uma alma, somos dotados de emoção, de uma mente, mas a palavra de Deus que o justo vive pela fé, não pelos sentimentos, não pelo que vê. É dessa forma que o justo vive. Uma segunda questão muito importante é que somos salvos mediante a fé. Se você abrir em Efésios 2, 8 e 9, lá está escrito que pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, a fé faz com que a graça tenha efeito sobre a sua vida. Então você é salvo pela graça, ou seja, pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Mediante a fé no que ele fez. Então veja que pela graça sois salvos mediante a fé. Veja que mediante a fé está dizendo que a fé faz com que a graça tenha efeito na sua vida, que a salvação tenha efeito na sua vida. Uma terceira questão é que nós entendemos as coisas espirituais somente pela fé. Hebreus 11:3 diz que pela fé nós cremos que todas as coisas, os mundos foram criados por Deus, pela sua palavra. Então, questões espirituais, elas não vão ser entendidas com o seu intelecto, muitas das vezes. Vai ser através da sua fé do coração, sendo o seu intelecto entendível. É assim que o processo acontece. E uma quarta questão muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Preste bem atenção. Não vai ser os seus sentimentos, não vai ser muitas das vezes o seu intelecto que vai agradar a Deus. Suas emoções. Vai ser a sua fé, a sua confiança. Então você tem aqui 4 motivos, 4 itens que demonstram a importância da fé. Que você possa guardar cada um deles. Que você possa viver pela fé. Você entenda que pela fé é mediante ela que você é salvo. E que você entende coisas espirituais da palavra de Deus, das coisas de Deus, pela fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoal, agora entenda o seguinte. Você pode ser uma pessoa consagrada a Deus. Você pode ser uma pessoa que busca santidade. Você pode ser uma pessoa muita devoção, que você se entrega a Deus, mas em matéria de fé, pode ser que você esteja tendo problemas. Nós precisamos entender que entre aspas, porque existe diferentes tipos de fé. Existe uma fé que, na verdade, não podemos até mesmo, muitas vezes, chamar de fé, mas vamos colocar como fé, porque as pessoas assim sintam. A fé natural. A fé natural é aquela que exercemos quando nós temos convicções comuns, simples, em que você aprendeu. Por exemplo, até mesmo em escola. Coisas da vida que você vê, que você estudou. Isso é uma crença natural que existe na sua vida. Por exemplo, até mesmo de coisas que são difíceis. Acreditar na existência de átomos, de oxigênio. Acreditar que a Terra é redonda. Isso é uma crença natural. Nós temos a fé mental, vamos dizer assim, fé mental, mas na verdade é uma convicção ou aceitação na mente, uma concordância. Muitas das vezes, o que se chamam de fé mental, na verdade, nós falamos que é otimismo, e isso não é a fé verdadeira. E nós temos realmente a fé verdadeira, que é a fé do coração.
Essa é a fé que Deus repartiu a cada um de nós quando nós nascemos de novo. É isso mesmo. A fé verdadeira é a fé do coração. Você deve entender isso e aplicar isso na sua vida. Que quando nós tornamos filhos de Deus, Deus repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Essa é a fé do tipo de Deus. Ele reparte essa fé no nosso coração. Então, a fé verdadeira não é da mente, não é de crenças naturais, é algo profundo do nosso coração. A fé verdadeira é a fé, ou seja, é a convicção, certeza de coração. Pensamentos otimistas não é fé. Coração está aqui, na nossa parte mais interior. Nossa mente está aqui, no nosso intelecto. Otimismo não é fé. Crença natural não é fé, naquilo que você já aprendeu. Agora, convicção, certeza de coração, isso é a fé do tipo de Deus. Essa é a fé verdadeira. E nós temos um outro tipo de fé também verdadeira, que é o dom da fé. Este é um dom dado por Deus, um dos 9 dons espirituais. Este é um dom que manifesta quando o Espírito Santo quer exercer através de uma vida de uma pessoa, para realizar milagres, curas e coisas extraordinárias. Então, você deve entender que a fé sendo do coração, não da alma, não das emoções, não dos pensamentos, a fé não é sentimento. Ou seja, às vezes as pessoas confundem a fé com algo, sentimento que ela está sentindo de alegria. Não, a fé não é isso. Você pode estar triste, mas você pode ter fé, convicção no seu coração. A fé, ela não é uma esperança. Ela é a certeza naquilo que você espera. Então preste bem atenção. Às vezes a pessoa está com uma esperança na vida dela, mas ela precisa ter a fé, a certeza daquilo que ela espera. A fé não é pensamento positivo, a fé é do coração. Se pensamento positivo fosse fé, todos nós ficaríamos mentalizando coisas boas para acontecer. Não é dessa forma. A fé realmente não é um pensamento positivo e não é tão menos o otimismo. Ou seja, a fé não se baseia nos sentidos humanos, segundo Coríntios 2:5. Preste bem atenção, a fé não se baseia no que você vê, a fé não se baseia no que você está sentindo no cheiro, no que você escuta, muitas das vezes. A fé não se baseia no que estão dizendo, a fé não se baseia nas circunstâncias ao seu redor. E você precisa saber disso. A fé de Deus, a fé do tipo de Deus, é a fé do coração. E muitas das vezes nós paramos e falamos assim: eu estou com muita pouca fé. Então você precisa entender que essa fé do tipo de Deus, do coração, ela vem. Ela vem. Então, preste bem atenção. É o Senhor Deus que reparte a fé entre cada um de nós. Romanos 12:3 está escrito: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então preste bem atenção, você que está em Cristo Jesus, cada um de nós que estamos em Cristo Jesus, Deus repartiu uma medida igual de fé a cada um de nós. Ele não faz acepção de pessoas. Essa medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós é semelhante a cada um de nós. Você recebeu uma medida de fé. Então você tem uma fé dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até mesmo a fé gerada no seu coração é algo produzido por Deus na sua vida. Deus repartiu uma medida de fé a cada um de nós. As Escrituras mostram que Jesus é autor, ou seja, autor, aquele que criou, e consumador da nossa fé. Então você deve entender que a fé vem, e ela vem por meio de Deus. Ela não vem de si próprio. Quando a palavra de Deus diz em Romanos 10:17, ele diz o seguinte, a palavra de Deus: consequentemente a fé vem. Há uma consequência dela vir. Mas por qual motivo? A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Uma outra tradução diz o seguinte, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra. Se você quer ter fé, a fé do tipo de Deus, você precisa escutar a palavra, porque a palavra produz fé dentro do seu coração. A fé verdadeira não vai produzir otimismo. A fé vai produzir fé no seu coração. Quando a palavra diz que Jesus Cristo salva, que ele morreu na cruz do Calvário, é gerado fé no seu coração para isso, para a salvação. Quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo liberta, é gerado fé no seu coração para isso. Quando a palavra de Deus diz, e você escuta ela, que Jesus Cristo restaura, que ele cura, é gerado fé no seu coração para isto. Então, você deve entender que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você está com o termômetro da fé lá embaixo, escute a palavra, leia a palavra, alimente-se dela, você vai crescer em fé. E nós devemos entender que essa palavra que gera fé no nosso coração, nós chamamos de palavra rema. É a palavra que está falando conosco pessoalmente. Essa rema só vai vir no seu coração quando você realmente dá ouvidos à palavra de Deus, a palavra que ele deixou para nós, a Bíblia Sagrada. Seja ela você lendo ou alguém pregando ela para você. E você deve entender muito bem que quando nós falamos de fé, nós estamos falando de algo que deve ser algo bem entendido por você. É do coração. A palavra de Deus sempre se refere ao coração humano como um lugar onde nós devemos crer. Sempre Jesus Cristo, ele demonstra se você crê de todo o coração. Se você declarar algo no seu coração, você crê. Então, você deve entender isso. Quando nós falamos do coração do homem, nós estamos falando do espírito do homem, a parte mais íntima do seu ser. Você, o seu verdadeiro eu interior, o verdadeiro homem interior. As pessoas não entendem muito bem isso. Então aqui, nós temos um versículo bem claro, Romanos 2, 28 e 29, que diz o seguinte, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Mas veja que Paulo aqui, ele está demonstrando, mas que é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito. Ou seja, Paulo está intercambiando aqui palavras e demonstrando que coração e espírito são a mesma coisa. Então preste bem atenção, mas a que é do coração, no espírito. Então preste bem atenção que o seu coração, quando a palavra diz coração, está fazendo referência
a parte mais íntima do seu ser, o seu espírito. Quem é você realmente? Pessoa interior. É ali que a fé reside, a fé do tipo de Deus. A fé verdadeira. A fé que crê e faz com que Deus mova as mãos dele. A fé que vai confiar, ter certeza e as coisas são realizadas. Então preste bem atenção. Aqui neste versículo, a circuncisão que é do coração, no espírito. Então preste bem atenção. É no espírito, no seu interior, no seu coração, que a fé reside, a fé verdadeira. E você deve entender que a fé, ela requer ação. Então, a palavra de Deus diz que sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que viu, o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, a fé, ela tem ações correspondentes ao que você acredita. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me as tuas obras, a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Preste bem atenção. Boas obras é consequência de uma fé verdadeira. Você não é salvo por boas obras. Porque você é salvo e tem uma fé verdadeira, você pratica boas obras. Então, você deve entender isso e ter uma vida de prática da palavra, verdadeira fé. E aqui nós temos inimigos da fé. Se a fé é certeza e convicção de coração, a ignorância espiritual, que é um conhecimento de Deus de coração, ela é um inimigo para a sua fé. Porque você não vai conhecer as coisas de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como terá fé com ignorância espiritual? A dúvida, se a fé é certeza, a dúvida é o contrário da fé. Medo, se a fé é convicção, a fé tem confiança, a fé, ela te encoraja, então o medo busca roubar sua fé. Falta de amor e de perdão. Falta de amor, a fé verdadeira é a fé que atua por meio do amor. E o amor sempre perdoa. Sem amor e sem perdão, não há uma fé de coração. E nós temos 5 efeitos que a fé pode produzir na sua vida. A primeira, a fé produz salvação. A fé produz confiança em Deus. A fé vai produzir arrependimento. A fé produz obediência. E a fé produz fidelidade a Deus. 5 coisas que você pode obter com fé. E você deve depositar, entender isso de forma bem clara. A sua fé somente em Deus. Você não pode depositar fé em pessoas. Fé é somente em Deus. Você pode ter uma expectativa em pessoas, mas fé em Deus. Você não pode depositar fé até mesmo em anjos. Sua fé tem que estar em Deus. Você não pode depositar sua fé em bens materiais, dinheiro, sucesso, poder. Sua fé tem que estar somente no Senhor. Você não pode depositar sua fé em objetos, em simpatias. Sua fé tem que estar somente em Deus. Somente a Ele que nós devemos depositar nossa fé. E por último,
a ação da fé na minha vida. Nós estamos falando de um fundamento que chama-se fé em Deus. O fundamento correto com Deus, o fundamento que vai te trazer relacionamento correto com Deus, é baseado na fé. O nosso Deus é um Deus que, para relacionar-se conosco, é preciso que você creia. Creia que Ele existe e é recompensador dos que o buscam. Portanto, que nesta aula você restaure a fé mais aqui dentro, no seu coração. Que Deus te abençoe.